Demolidor aqui para nós brasileiros, ou Daredevil, que seria demônio audacioso ou audacioso lá nos Estados Unidos, é um personagem da Marvel Comics, lançado em 1964, que na verdade foi comprado por ela, o personagem em si, só que apenas utilizaram o nome dele para criar a história de Matthew Murdock, o jovem que, ao salvar um idoso da morte certa num atropelamento, acabou sendo atingido por um isótopo radioativo e ficou cego. E ele é um dos grandes personagens da Casa das Ideias. Fez muito e faz sucesso até hoje. Nós vamos falar um pouco sobre esse grande personagem, sobre sua série televisiva e até sobre seu longa-metragem que não deu muito sucesso. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã, de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem para vocês? Bora lá então, bora lá então, bora lá então. Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas em tempo integral, e isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar todas claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Na plataforma do Wattpad eu disponibilizo alguns contos, romance, aventura e fantasia no exercício da profissão. E o primeiro deles foi O Homem que se Recusou a Morrer. Eu trago a história completa de Waiter, que diante da morte certa acabou se tornando um imortal. E já publico a sua continuação, que se chama Os Imortais. Desta vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e superpoderes, inclusive a própria imortalidade. Tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas é o inventor da roda. E esse Neandertal foi somado, fundido a uma força suprema, uma força superior de codinome Cavaleiro Celestial, que é publicado e se passa dentro do universo GAMP, criado em parceria com o grande artista Emerson Penerari. E essas capas foram produzidas por Rodrigo Ponciano, esse grande escritor e designer também. Tem também baseados em muitos fatos reais, onde eu trago contos urbanos, e de muitas histórias que aconteceram na minha região, onde sou nascido e criado, do Ouro Verde, periferia sudoeste de Campinas. Só mudo os nomes das pessoas porque muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. E por último, mas não menos importante, guerreiro urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento, entrou na polícia militar, depois civil, federal e por último se tornou um agente de campo do serviço secreto do governo do Brasil. Essa trama também se passa dentro do universo GAMP, por isso não repare se um ou outro personagem fizer a transição, fizer a passagem dos quadrinhos para a literatura. É isso, entra lá no Wattpad, leia, comente o que achou a respeito, e é isso. No ano de 1964, a Casa das Ideias, a Marvel Comics, lançava Demolidor, o Homem Sem Medo. Matthew Murdock, ainda criança, salva um idoso e nisso acidentalmente cai um isótopo radioativo nos seus olhos que o cega. Mas em compensação, seus outros sentidos foram amplificados, como o tato, o olfato, o paladar e a audição. Com o passar do tempo, ele sendo treinado pelo mestre Stick, ele se tornou uma espécie de ninja americano, pois desenvolveu uma espécie de sonar semelhante aos dos morcegos, onde ele quase visualiza as imagens, as pessoas na sua cabeça.
só que totalmente preto. E a revista do Demolidor tem o antes e depois do grande Frank Miller, porque no período da história onde a revista estava prestes a ser cancelada por baixas vendas, Frank Miller entrou para o título, e no começo ele começou como roteirista e depois ele começou a desenhar, pôr a sua arte nele. Só que ele teve carta branca para fazer aquilo que estava prestes a ser cancelado, um ótimo personagem que se tornou um dos grandes da Casa das Ideias. Ele esmiuçou a trama, buscou o seu passado, falou sobre o seu pai pugilista, que era uma espécie de agiota, cobrador de dinheiro para o crime organizado. Pegou um super vilão, o Rei do Crime, que é inimigo do Homem-Aranha, e o trouxe para as suas histórias. E também é o responsável pela criação do Mercenário e da Elektra também, a sua namorada. No seu arco de histórias, ele colocou muita coisa numa ação desenfreada, num período que o Demolidor namorou a Viúva Negra também. Ele conheceu a Elektra, e que foi morta pelo Mercenário. E também teve a queda do Demolidor, a queda de Matthew Murdock, pois graças a Karen Page, que nos quadrinhos era uma usuária viciada em cocaína, ela revelou o seu grande segredo ao seu maior inimigo, o Rei do Crime, que o procurou destruí-lo aos poucos, se deliciando com isso. Essa saga Queda do Demolidor vendeu rios de dinheiro para Marvel Comics e jogou o personagem que até então estava no ostracismo para ser cancelado a sua revista ao grande panteão dos grandes heróis da Casa das Ideias da Marvel Comics. Não é à toa que foi feito um filme com Ben Affleck e que retratou praticamente esse período da história dos quadrinhos feito por Frank Miller nas telas de cinema. Não mandou muito bem, porque até então foi uma coisa meio fanservice, e para a película se muda algumas coisas. Eu confesso que o filme me agradou um pouco, mas poderia ter sido melhor. E o poderia ter sido melhor foi na sua série para Netflix, que conta a sua origem, já retratada por Charlie Cox, esse grande ator que reproduziu um Matt Murdock como a gente o vê nas histórias quadrinhos. E essa série fez muito sucesso, são 3 temporadas pela Netflix, retratando o personagem, retratando seus inimigos, retratando sua luta contra o Rei do Crime. E quando a Disney comprou os direitos autorais da Marvel Comics e pegou o personagem de novo e lançou Demolidor Renascido, foi um grande acerto. Já está na sua 2ª temporada e olha, é uma série de prender na cadeira, e geralmente quem assiste quer maratonar para saber o desfecho final. Muito boa, top. Se você não viu ainda, veja. Tá nos streams da Disney, mas olha, retrata o personagem como ele bem merece. Vida longa ao Demolidor, esse grande personagem da Marvel Comics, que depois foi retratado por outros artistas, mas aí já é coisa para um outro vídeo falando a respeito disso. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?